Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Também espero que vocês estejam com bastante energia para nós começarmos a nossa aula de hoje, tá? Para isso, vocês vão pegar a apostila de vocês, abrir na página 28, que nós vamos começar os nossos assuntos sobre a vegetação e as paisagens brasileiras, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês e vamos lá. Bom, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a apostila vem trazendo algumas perguntas, que essas perguntas elas vão ser respondidas com base no texto. Então, não é preciso, não é necessário que vocês respondam essas questões aqui no caderno, tá bom? A gente vai ler o texto e entendê-lo, tá? Então, vamos lá. As perguntas são: que árvore faz a melhor sombra do sertão? E de qual árvore é possível, com as raspas do seu tronco, lavar os cabelos, as roupas e as louças? Para descobrir as respostas a essas questões, leia o texto a seguir. Então vamos lá, vamos ler o texto Juazeiro. Se à primeira vista a caatinga parece só ter árvores feias e retorcidas, quando a gente chega perto ou vive lá por um tempo, descobre que ela é cheia de surpresas e revelações. Conhece a saponina, uma substância que faz uma espuma louca e é usada em um pasta de dente e produtos de limpeza? O juá é a fruta do juazeiro, rica em vitamina C, e a saponina é uma substância extraída de raspas do tronco e da fruta dessa árvore. Uma das poucas plantas cujo nome científico é igual ao popular Zizopus juazeiro. Sua altura varia entre 5 metros e 14 metros, e o tronco tem entre 30 centímetros e 50 centímetros de diâmetro. A copa da árvore dá uma bela sombra no calor do sertão, e é a última a perder as folhas nos períodos mais secos. Então, logo aí a gente já vê que, para responder essas perguntas aqui, né, que está perguntando qual árvore é essa que dá a melhor sombra do sertão e qual é a árvore que é possível, né, com as raspas do seu tronco, lavar o cabelo, roupas e as louças, né, está falando então da árvore juazeiro, que dá o fruto que é chamado de juá. Logo abaixo do texto tem algumas questões e essas questões vocês não vão responder elas no caderno, tá? Não é necessário. A gente só vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? Então vamos lá. Questão A. De que árvore o texto trata? Bom, como já falei, o texto está se tratando da árvore juazeiro. B. Qual é o fruto dessa árvore e para que ele serve? Como está sendo falado no texto, o fruto dessa árvore é o juá e ele serve para fazer sabão, para fazer pasta de dente, shampoo, e ele também serve como alimento, tá? C. Circule no texto, aí vocês vão circular no textinho para mim, tá? O tipo de vegetação em que essa árvore é encontrada. Então, como está falando aqui no texto, a vegetação que essa árvore é encontrada é na caatinga, tá? Então, vocês vão lá e circular essa palavrinha para mim, que vai ser o que nós vamos começar a conversar agora sobre essas vegetações presentes no nosso território brasileiro, tá? Que são essas formações vegetais, tá? Que compõem o nosso território. Então, hoje nós vamos começar a estudar sobre isso e entender um pouquinho. Porque quando a gente fala de vegetação, né? Quando a gente fala vegetação, o que vem na nossa cabeça? Vem imagens de plantas, de árvores, né? A gente imagina isso tudo, coisas relacionadas ao meio ambiente. Então é isso que nós vamos começar a entender um pouquinho agora, sobre essas vegetações e as paisagens brasileiras, tá? E o que são, então, essas formações vegetais? Bom, essas formações vegetais, elas são conjuntos compostos de espécies de plantas de determinado lugar, e elas são diferentes entre si. Tá? Algumas têm grandes árvores, outros arbustos retorcidos e ainda aquelas que têm espécies rasteiras. E toda essa diferença na vegetação, ela se justifica pela variedade de climas, relevos e solos que estão presentes no nosso Brasil, tá? Dentro do nosso território, então, a gente tem algumas principais formações vegetais, tá? Que são elas, então, a caatinga, cerrado, campos, floresta amazônica, floresta atlântica e floresta de araucárias, tá? Essas são as principais formações vegetais nativas brasileiras.
brasileiras, tá? Do nosso Brasil. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no material de apoio de vocês. Tem algumas cartinhas lá que está falando um pouquinho sobre cada uma dessas formações vegetais, tá? Então, vocês vão lá no material de apoio, destacar e vão voltar aqui. O que vocês vão fazer? A partir do momento que vocês destacarem essas cartinhas, vocês vão colar elas no caderno, tá? Para ficar guardadinho ali, para quando vocês pegarem para estudar, tá separadinho ali no caderno de vocês, tá bom? A floresta atlântica, ela é formada por uma grande variedade de plantas de pequeno e de grande porte. Desde então, o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, aquela área ali, é conhecida como a Mata Atlântica. E essa formação vegetal é típica do clima tropical, tá? A floresta de araucárias, que é também conhecida como Mata das Araucárias, é uma formação vegetal constituída de pinheiros brasileiros chamados de araucárias, tá? E esse tipo de vegetação é encontrado principalmente no sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. A caatinga, que foi a formação vegetal que foi falada no texto O Juazeiro, na língua indígena tupi, ela significa mata branca e recebe esse nome porque a mata perde suas folhas na estação seca e os troncos retorcidos adquirem tom branco acinzentado. E esse tipo de formação vegetal ocorre em áreas de clima tropical semiárido, no nordeste do Brasil. O cerrado é uma formação vegetal composta de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com troncos e casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. E esse tipo de vegetação está presente principalmente na porção central do território brasileiro, que é onde predomina o clima tropical. A floresta amazônica, que também é conhecida como a floresta equatorial, por conta da sua localização, que é próxima ali da linha do Equador, e também ao predomínio do clima equatorial úmido. Lembram do nosso estudo sobre o clima, sobre qual clima predomina ali em cada região do nosso Brasil? Então, vamos continuar. E também, essa floresta amazônica ela apresenta muitas árvores de médio e grande porte, com folhas largas e copas fechadas. A floresta amazônica tem a maior diversidade de vida vegetal do mundo. E nós temos também os campos, que são formações vegetais constituídas por gramíneas, tá? Que são distribuídas ali principalmente no extremo sul do nosso Brasil, tá? Na unidade federativa do Rio Grande do Sul, que é onde predomina o clima subtropical. E esse tipo de formação vegetal é muito utilizado como pasto natural e alimentação do gado, tá? Então a gente consegue perceber que a formação vegetal e o clima, eles são indissociáveis, ou seja, um está ligado ao outro, tá bom? Ainda aí na página 29, na seção Você Sabia, tem uma curiosidade que está falando que quando a gente observa as paisagens, ajuda a gente a conhecer um pouco sobre os diversos tipos de vegetação, de clima, tá? Dos fenômenos que acontecem na natureza. Então, numa região mais quente e seca do nosso Brasil, tem uma planta que ela chama mandacaru, e quando essa planta ela floresce, o sertanejo ele sabe quando a chuva está chegando. Então, olha que interessante, a partir da observação da natureza ali, da planta mandacaru, eles conseguem saber se essa chuva está chegando. Muito interessante, essa curiosidade aí. Virando aí na página 30, está falando um pouco sobre as mudanças nas formações vegetais nativas brasileiras. Então, a gente entende que essas modificações elas são realizadas devido às atividades humanas, e alguns exemplos dessas atividades humanas são a exploração da madeira, criação de gado, cultivo de terra para construir cidade, construir estrada. Então, isso são atividades humanas que modificam a vegetação de determinadas áreas, tá? Então, e atualmente, pouco resta da floresta atlântica e da floresta de araucárias, tá? Que foram as primeiras a serem devastadas no nosso Brasil. Então, o desmatamento, as queimadas e principalmente a criação de gado já destruíram uma boa parte da floresta amazônica, tá? Então, isso não ocorre só nas florestas, tá? Isso ocorre também nas formações vegetais da caatinga e do cerrado, as quais são intensamente desmatadas para a prática da agricultura e para a prática da pecuária também, tá? Aí abaixo nós temos alguns exemplos de acordo com as imagens aí, tá bom?
na primeira imagem nós temos a criação de gado, tá? Em florestas de araucárias, que essa foto foi tirada em 2015. Ao lado nós temos aí o crescimento das cidades, né, que avançou sobre as áreas da Floresta Atlântica. Essa foto foi tirada em 2018. Nós temos aqui também, logo abaixo, o desmatamento e queimada provocado aí na Floresta Amazônica. E essa foto foi tirada em 2018, então isso ocorreu tem pouco tempo, tá? 2 anos atrás. E no último aqui, na última imagem, nós temos uma área desmatada no Cerrado para a prática da agropecuária, tá? Que essa foto também tem pouco tempo, ela foi tirada em 2018. Então, a partir dessas imagens, a gente consegue perceber essas atividades humanas que foram feitas nessa vegetação que acabou modificando, então, a vegetação desses locais, tá bom? Agora, vocês vão responder algumas questões, tá? Para mim, fazer algumas atividades na seção lápis na mão. A número 1 está pedindo para vocês observarem os tipos de vegetação brasileira no mapa Brasil Vegetação Natural e depois vocês vão comparar os 2 mapas e responder as questões, tá? Então, aqui está o mapinha, tá? Brasil Vegetação Natural e Brasil Vegetação Natural Atual, tá bom? Então, vocês observem que de acordo com a legenda, com o título, vocês observando todas as informações do mapa, como a tia Lívia sempre fala, tá mostrando então as vegetações predominantes aí em cada região, tá bom? Então vamos lá, cada região do nosso país, né? Então vamos lá. Na questão A está perguntando: que formação vegetal ocupa a maior parte do território brasileiro? Então, consequentemente aqui, essas vegetações elas estão sendo representadas por cores. Então, onde predomina mais uma cor ali dentro do nosso país é a formação vegetal aí que ocupa a maior parte do nosso território, tá bom? Questão B. Que formação vegetal natural predomina na unidade federativa onde você mora? Então, vocês vão lá no mapinha procurar a unidade federativa em que nós moramos, todos já sabem, né? Então, vocês vão ver qual é a cor que está predominando ali, que vai representar, então, a vegetação que predomina no nosso estado, tá bom, pessoal? C. Que formações vegetais foram mais devastadas e por que isso ocorreu? Então, vocês vão vir aqui observar o mapa. Essa vegetação devastada, aqui no mapa Brasil atual, né, no caso vocês vão olhar, que são essas áreas aqui onde está branquinho, tipo uns pontinhos pretos, que está aqui no mapa, na legenda do mapa, que está mostrando aqui que são essas áreas antropizadas, tá? A área antropizada quer dizer essa área que foi ocupada pelo homem, tá? Que essa vegetação ela foi modificada devido às atividades humanas. Então, Nascer está perguntando: que formações vegetais foram mais devastadas? Então, vocês vão comparar os 2 mapas, né? O primeiro mapinha e o mapinha atual, e vão ver onde essa vegetação foi mais devastada, tá bom? Qual foi essa vegetação aí, né? Quais foram essas vegetações mais devastadas, tá? E por que você acha que isso ocorreu, tá? Do que a tia Lívia explicou antes sobre essas mudanças na vegetação, lembra do que a gente conversou na página anterior? Também ajuda vocês a responder essa questão C, tá? D. Cite 4 unidades federativas onde predomina a área antropizada. Então, vocês vão lá no mapinha e vão ver onde que está predominando essa área antropizada, tá bom? Vocês vão citar, então, somente 4 unidades federativas onde essa área predomina, tá? Então, tá bem facinho, analisando o mapa aí vocês conseguem, tá bom, pessoal? Aí na página 32, na questão 2, está pedindo para vocês compararem o mapa Brasil Climas com o mapa Brasil Vegetação Natural e depois vocês vão analisar essas imagens aí abaixo e vocês vão associar o clima à respectiva vegetação dele, tá bom? Então, vocês vão analisar o mapa Brasil Vegetação Natural da página anterior, de que vocês fizeram as atividades agora há pouco, com esse mapa aqui, Brasil Climas, que foi o mapa que nós já estudamos. Então, o que vocês vão fazer? Tem as alternativas aí, né? A, B, C e D.
e vocês vão observar as imagens. Cerrado em Alto Paraíso de Goiás, localizado então na Unidade Federativa de Goiás, tá? Então vocês vão lá no mapa Brasil Climas, localizar essa unidade federativa, tá? Goiás, e vocês vão ver qual é o clima que predomina dentro dessa unidade federativa, tá? Então, de acordo com o clima predominante ali, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a letrinha da alternativa correta dentro desse quadradinho aqui. Então, é o clima equatorial? Se for o clima equatorial que é presente nessa unidade federativa e onde está localizado o Cerrado, vocês vão colocar A. Se for o clima tropical semiárido, vocês irão colocar B. Se for o clima tropical, vocês vão colocar C. E se for o clima subtropical, vocês vão colocar D dentro do quadradinho, tá bom? Então, isso vocês vão fazer com todas as imagens, tá? Com as 4 imagens. E finalizar, então, as nossas atividades de hoje, tá? Como eu falei, por hoje, as nossas atividades são somente até aqui, tá? A parte de baixo sobre o que estudei nós vamos fazer em outra aula. Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a tia Lívia corrigir, tá? Eu tô com muita saudade de todos vocês, o estudo vai passar logo e a gente vai voltar para nossa escola, tá bom? Então, ó, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!